O Fernando Horta publicou isso aqui ontem, ó. Ou antes de ontem, eu não sei. Ele publicou isso aqui, que foi a partir disso aqui que viralizou a história de que o Discord não será abraçado pelo... Cadê? Você tá compartilhando aí, tá, né? Tá. A partir desse material aqui, ele está alegando que o Discord não será abraçado pelo PL. Por quê? Porque existe ali um limite, né, que estabelece ali que são 10 usuários, ele botou ali 10 usuários mês, na verdade é 10 usuários média mês. E olha como é que é o argumento desse tipo de gente que tá, foi o que eu falei para ele, você está sendo desonesto intelectualmente. E é interessante que mais abaixo ele vai citar o seguinte, Pedro: advogados, doutores, os lacradores que estão defendendo o PL por conta do Discord deveriam reconhecer o erro e calçar a sandália da humildade. Vamos lá, Pedro. Nem você nem eu somos da área de exatas, a gente é da área de humanas. Mas vamos para um cálculo simples aqui. Ó. Mas eu quero fazer uma retificação. Eu cubro tecnologia desde 2008. Eu ia fazer engenharia da computação. Assim, eu não sou de exatas mesmo, mas assim, eu ia fazer engenharia de computação. Meu irmão é desenvolvedor de jogos. Então, antes de vocês apontarem qualquer coisa, o Pedro é de humanas, ele não sabe porra nenhuma, porque eu pesquiso isso. Não, mas não é nem isso que eu quero chegar. Eu quero chegar na questão do cálculo matemático, que apesar de a gente ser de humanas, claro, eu sou ruim de essa conta, referência que eu vou citar. A gente é de humanas, né? A gente não é de exatos, mas o cálculo matemático aqui é tão óbvio que até nós que somos de humanas conseguimos entender. Olha o que traz o trecho do artigo dele ali, ó. O Discord tem cerca de 100 milhões de usuários de contas registradas no Brasil, mas apenas um total, olha ali, ele ainda ressaltou, em março, de 2,9 milhões de usuários mensais. Isso significa que a plataforma não será afetada pelo PL 2630, que em seu texto deixa claro que só se propõe a regulamentar plataformas com mais, e na verdade com mais de 10 milhões de usuários mês. Na verdade, é média de 10 milhões de usuários mês. O que isso quer dizer? Que se, por exemplo, no mês de março teve 2,9 milhões, mas no mês, por exemplo, de fevereiro teve 16,100 milhões, vai se enquadrar. Por quê, Pedro? A gente tira a média mensal com um único mês. Olha a importância de entender a hermenêutica jurídica de um bando de gente querer falar de coisa que não entende. Sim. Você pega, para tirar o cálculo da média mensal, você divide por 12 meses. Ou seja, cadê os outros 11 meses que ele não colocou aí? Ele pode estar certo que o PL pode acabar não abarcando, por exemplo, o Discord? Ele pode até estar certo. Mas com essa informação que ele está trazendo aí, ele não consegue provar isso. Tanto que ele fala embaixo, pelo empirismo, essa tese foi derrotada. Qual empirismo? Que calcula a média mensal com um mês. Vamos calcular a média mensal, Pedro Zambada. Pega o mês de março. Pronto, me dá agora a média mensal. Qualquer site tem picos e quedas, gente. Sem na verdade... falar que o Discord, que é utilizado muito por gamers, em períodos de férias, por exemplo, escolares, tem um acesso muito maior. Então é provável que dezembro, janeiro e julho e agosto a quantidade de acessos sejam muito maiores, porque, segundo a informação que ele passou aqui, o Discord tem 100 milhões de contas registradas no Brasil. E eu vou dizer para você também, Pedro, estranhamente, depois da matéria da Globo, eu não encontro em lugar nenhum dados atualizados da comunidade de usuários do Discord. Tanto que tem muita gente repetindo ali que o Discord tem 150 milhões de usuários ativos no mundo, só que este dado é de 2021, que está sendo replicado por outros portais hoje, em 2023. Carlito, posso te dar mais alguns dados? Com certeza. A gente está falando de Discord, o aplicativo Discord, certo? O Discord ele foi criado, gente, em 2015, para atender a comunidade de League of Legends. Vocês sabem de qual jogo que eu estou falando? O LoL. League of Legends, que é, por um acaso, o jogo competitivo mais jogado no Brasil. Eu respondo você, viu, Thiago? Só para não esquecer. Pode falar, Pedrão. Sabe qual é a emissora que é a retransmissora oficial de League of Legends no Brasil? Quem que é? Você sabe? A Globo? A Sport TV. É, da Globo. Então é o seguinte, o PL não precisa pegar os dados brutos do Discord. É só ele fazer a intersecção. Quantas pessoas a final do CBLOL na Sport TV atingem?
passa muito mais do que 10 milhões. Ou ver as médias dos streamers, Pedro, na Twitch, que tem vários streamers na Twitch que dialogam entre si no Discord. Sabe, é uma coisa... O que o Horta tá fazendo que é o tradicional dele? Ele fica perdido no Twitter, pegando qualquer coisinha de texto, achando que ele está sendo um analista genial. E ele não vai para o mundo real. Essas pessoas não sabem o que é videogame, não sabem o que é comunidade online e não pesquisaram. Ele fez uma pesquisa de Wikipedia para escrever esse artigo. E sim, eu estou desqualificando o artigo dele, porque ele não pesquisou, ele não sabe do que ele está falando. Eu não sei nem de onde ele tirou, inclusive, essa informação, porque no próprio artigo que eu pesquisei lá da Globo, do vídeo da Globo que eu assisti no domingo, eu não vi essas informações. Inclusive, se alguém viu, me repasse que eu tenho um déficit de atenção. Eu assisti 2 vezes a matéria para ver onde é que ele tinha tirado ali, que tinha 100 milhões de usuários no Brasil, que tinha 2,9 milhões. Entendeu? Eu não sei de onde ele tirou isso. E para quem está perguntando o que diz aqui, ó, número médio de usuários mensais. Como é que se calcula a média? Se divide. Por exemplo, 1 ano em 12 meses. Aí eu acho assim, a gente estava falando de criticar pontos do artigo, eu acho que essa parte da lei ela está um pouco caduca, ela precisa ser revista. Eu acho o que Orlando explicou um ponto de partida sobre isso aí, e eu, como alguém que opera o direito, eu vou ter de fazer esse complemento. Por quê? Ele explicou a questão de que não colocou o número muito abaixo, porque isso pode afetar, por exemplo, as startups, que são empresas que estão iniciando e que custaria muito dinheiro para essas empresas iniciais montar toda a estrutura que as big techs, por terem um capital muito maior, já têm. Só que tem outro ponto que é importante a gente citar, Pedro, porque a partir do momento que o PL 2630 entrar em vigor, somado que a gente tem já, por exemplo, com o Marco Civil da Internet, independente de a plataforma estar abraçada ou não em relação a fazer parte dos provedores, o que está sendo criado, que eu fiz questão de citar isso, inclusive, ontem, na minha participação lá no Space do Sleep Giants Brasil, é isso aqui, ó. O que está sendo criado não é apenas um regulador para redes sociais, é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Isso quer dizer o quê? Que isso vai virar um padrão que precisará ser seguido. O que está sendo citado ali em relação a provedores é um dos pontos. Sem falar que existem outros trechos no PL que falam sobre outras regulações que podem acontecer. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que se tem a jurisprudência criada pelo PL de que estas condutas são enquadradas como condutas criminosas nas redes sociais e que por um motivo supostamente estratégico essa rede social não faça parte, em tese, do que determina especificamente, e eu estou dizendo em tese porque é em tese mesmo, porque crime é crime, do que determina ali o corte, como as pessoas estão citando ali, por exemplo, ela poderá ser responsabilizada do mesmo jeito. Sabe por quê, Pedro? Você trabalha com a tecnologia, você sabe. As pessoas que estão dizendo que o Discord tem 150 milhões de usuários ativos mensais no mundo, está trazendo esse dado de 2021, inclusive vários portais, Estadão, a própria Globo replicou isso, porque a primeira matéria que eu vi aqui, que eu pesquisei trazendo essa informação, é de 2021. No site do Discord eu procurei, não tem nada sobre isso. No Wikipédia do Discord também não encontrei nada sobre isso. Em pesquisas mais antigas, de segunda-feira para cá, você não encontra nada disso. Quando você digita, eu até mudei o buscador, fui lá no Bing, também do Google, do Microsoft Edge, e não encontrei. Mas qual que é o ponto que eu quero dizer para você aqui? Quem diz que tem 150 milhões de usuários é o Discord. A gente vai ter certeza, porque é eles que divulgam. Eles não são auditados por outras pessoas. Não tem uma auditoria externa. Sim. Esse é um dos pontos, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente puder ter acesso aí através dessa lei em relação à validação do PL, aí a gente vai ter validade para saber se realmente tem ou não. E outro ponto que muita gente está esquecendo, tá? Isso pode ser discutido, porque ainda vai para votação no Senado. Isso pode ser discutido também. Agora, para a gente afirmar, para eu fazer o que o Fernando Horta fez, afirmar que o Discord não estará coberto, eu preciso ter acesso aos últimos 12 meses para fazer o cálculo e dividir os 12 meses para ter uma média mensal, como está escrito ali, ó, cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. Ou seja, pode ser que no mês de março tenha tido só 2,9 milhões. E a gente precisa lembrar uma coisa, Pedro, que entre março e abril, os usuários do Discord apanharam muito, porque foi revelado ainda em março que as comunidades estavam sendo utilizadas para disseminar conteúdo de ódio.
Quando foi que aconteceram os ataques nas primeiras escolas? Começaram alguns ainda em março. Ou seja, é normal a debandada de usuários em março. É normal a debandada de usuários em abril, porque o foco da própria Polícia Federal e da Justiça brasileira estava lá. Então, utilizar um único mês, além de ser desonesto para a base de cálculo que a lei diz, que o PL diz, é também um exercício de pouca inteligência. E é por isso que eu preciso reafirmar aqui, Pedro, uma coisa. A gente precisa ter humildade para dizer que não entende tudo.